Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Um pedacinho do Maná dos Céus, reconstruindo o nosso caráter. Estamos analisando o livro de sabedoria, Provérbios de Salomão. E vamos hoje analisar o capítulo 7. Está escrito assim: Filho meu, obedece aos meus conselhos e no íntimo do teu ser guarda os meus mandamentos. Segue a minha orientação e descobrirá a verdadeira vida. Zela pelos meus ensinos como cuidado da pupila dos teus olhos. Amarra os meus mandamentos aos teus dedos e escreva-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria: tu és a minha irmã, e ao entendimento considera teu parente próximo. Eles saberão te manter longe da mulher imoral e da pessoa leviana e bajuladora. Da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os incautos, no meio de um grupo de jovens, um rapaz deveras sem juízo. Ele ia e vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher imoral. Depois seguiu em direção à casa dela. Estava chegando o crepúsculo. O final do dia caía às sombras do entardecer. Rodeavam as trevas da noite. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com veste de prostituta e cheia de astúcia na alma. Ela é sedutora e espalhafatosa. Seus pés não suportam ficar em casa. Um momento na rua, outro nas praças. E em cada esquina se detém à espreita de uma vítima. Precipitou-se sobre o rapaz, beijou-o sem pudor e lhe declarou: tenho em minha casa carne do sacrifício de paz que hoje preparei para cumprir meus votos. Por esse motivo saí ao teu encontro e buscar-te, e te encontrei. Já estendi sobre o meu leito cobertas coloridas de linhos finos do Egito. Também já perfumei a minha cama e o ambiente com mirra, aloés e canela. Vem, embriaguemo-nos com as delícias da sexualidade até o amanhecer. Gozemos prazeres do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou consigo uma bolsa cheia de prata e não retornará antes da lua cheia. Assim, com a sedução ardilosa das suas muitas palavras e gestos, persuadiu-o com a lisonja e a volúpia dos seus lábios o arrastou. E ele, sem refletir, no mesmo momento o seguiu, como um boi levado a matadouro, ou como um servo que corre em direção à emboscada. Até que uma flecha lhe atravessa o coração, como a ave que se apressa em saltar para dentro do alçapão, sem imaginar que essa atitude lhe custará a vida. Agora, portanto, filho, dá-me toda a tua atenção e inclina teus ouvidos às minhas palavras e experientes.
Não permita que o teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral, nem vagueie desorientados pela trilha dessas pessoas. Inúmeros foram suas vítimas, e muitos são os que por ela foram mortos. A casa dela é uma trilha que conduz precipício abaixo rumo ao inferno, moradas eternas dos mortos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, perante Tua presença, meu Deus. Quero, Senhor, nesse dia ministrar uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, uma palavra de cura, de libertação. Então te peço, meu Deus, usa-me conforme teu querer. Unja os meus lábios, Senhor, unja o meu coração, unja a minha alma, Senhor. Unja o meu intelecto, ó Deus, para que eu possa ministrar segundo a tua vontade. Eu te peço, meu Deus, que a tua graça venha superabundar sobre a minha alma, pois sabemos, ó Deus, que dentro deste mundo da qual vivemos, ó Pai, existem muitas ofertas, muitos manjar oferecido pelo inimigo da nossa alma, tentando nos seduzir, nos levar para a perdição eterna. Então, ó Deus, nos ensina a termos cuidado, a cuidar da nossa própria alma, Pai, para vencer os obstáculos que muitas vezes se levantam contra nossas vidas. Esse é o meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero hoje vos falar um pouquinho do capítulo 7. São conselhos úteis para o jovem, para os anciões, para o homem da meia-idade, para todos. Esse conselho é para os varão. Hoje o conselho é para os varão, não é para as mulheres. Salomão, ele diz assim: filho meu, obedece aos meus conselhos, e no íntimo do teu ser guarda os meus mandamentos. Segue a minha orientação e descobrirá a verdadeira vida. Zela pelos meus ensinos, como o cuidado da menina dos seus próprios olhos. Aí ele nos orienta a amarrar os seus mandamentos aos nossos dedos e escrever novamente na tábua do nosso coração. Ele sempre fala sobre manter o nosso coração a palavra de Deus. Ele sempre fala em mantermos armazenado dentro do nosso coração a palavra de Deus. Ele diz assim, quando se refere a Deus, ele diz assim: a sabedoria, ele diz a sabedoria: tu és a minha irmã. E o entendimento considera como teu parente próximo. Então você deve considerar Deus como se fosse seu irmão, como se fosse um pai amoroso, ou como um parente próximo. E eles, tanto a sabedoria quanto o entendimento, ou o conhecimento vindo da parte de Deus, eles saberão te manter longe da mulher imoral, das pessoas livianas e bajuladoras. Você, varão, irmão amado, que tem recebido muita bajulação, pessoas que muitas vezes com palavras vêm tentando te bajular, te elogiando inclusive, tome cuidado para não cair na cilada do maligno. Agora Salomão diz que ele estava contemplando o movimento das ruas da janela da sua casa, do andar superior provavelmente, pelas grades da janela, disse ele. Olhando, ele disse assim: eu vi entre os incautos, ou seja, os inocentes,
no meio de um grupo de jovens, um rapaz totalmente sem juízo. Um rapaz que estava sem juízo nenhum. Estava sem fazer nada. Ele ia e vinha pelas ruas. Estava a bater perna na rua. Ele estava próximo agora da casa de uma certa mulher imoral. E lá ele se manteve provavelmente por muito tempo. Seguia em direção, movia-se para lá e para cá. E depois ele seguiu em direção da casa desta mulher. E Salomão diz que estava chegando o crepúsculo, estava começando a anoitecer, era o final do dia, já caía a sombra do entardecer, as trevas da noite já estavam a rodear, já estava na penumbra da noite. Mas ele consegue ver, ele vê que eis que a mulher lhe sai ao encontro. Ela estava totalmente vestida como uma prostituta. Não sei que maneira era a vestimenta de uma prostituta da época de Salomão. Não sei, amado. Mas Salomão diz que ela estava vestida com veste de prostituta, estava cheia de astúcias na alma. Ela estava vestida para seduzir. Ela era sedutora. E também era espalhafatosa, aquela pessoa que se aproximava com palavras afáveis, com gesto, a sua maneira de falar e de agir tinha gesto. Ele disse que seus pés não suportavam ficar em casa, era uma pessoa que não cuidava dos seus afazeres da casa. Ela constantemente estava um momento na rua, outro nas praças, e em cada esquina se detém à espreita das suas próxima vítima. Ela estava buscando alguém para ser vítima dela. E ela, quando vê aquele jovem inocente, aquele jovem totalmente sem juízo, ela precipitou-se sobre o rapaz, beijou-o sem pudor, e lhe declarou: eu tenho em casa os melhores manjar, carne do sacrifício. Sacrifício de quem? Para quem ela ofereceu esse sacrifício? Provavelmente não foi para Deus, pois ela sacrificou para alguma entidade que pudesse fazer com que ela conquistasse os homens. Ela diz que fez um sacrifício de carne, de paz, e hoje ela preparou isso para cumprir seus votos, disse ela. E ela ainda diz que por esse motivo ela saiu ao encontro do rapaz, a buscar a ele, até que encontrou. Mas na verdade o rapaz, ele estava à espreita, em busca também de prazeres. Ele estava à espreita, à procura de algo. Ele não fazia nada, somente batia a perna. E ela diz que agora já havia estendido sobre o seu próprio leito cobertas coloridas de linhos finos do Egito. Também estava usando os melhores perfumes. Sempre nós sabemos disso, amado, que as pessoas, quando querem muitas vezes chamar a sua atenção, se veste de uma maneira que chama a atenção. Tem mulheres muito bem arrumadas, muito bem perfumadas, mas tem mulheres decentes que usam perfume. Perfume não é pecado, amado. Tenha consciência disso. Mas provavelmente ela usou um perfume de atração. Existe no mercado hoje perfume que atrai, que desperta o apetite sexual das pessoas. Nós sabemos disso. Existe muito esses tipos de perfume. E ela diz que já estava perfumado, perfumou inclusive a cama, o ambiente. Ela preparou todo o ambiente para um momento de prazer,
Ela preparou o ambiente com mirra, com aloés, com canelas. Ambiente que ela preparou era um ambiente propício a embriagar-se com as delícias da própria sexualidade. Ela deixou bem claro: vem, embriaguemo-nos com as delícias da sensualidade até o amanhecer. E ela ainda diz: gozemos prazeres do amor, os prazeres da carne, pois o meu marido não está em casa, partiu para a longa viagem. Ela tinha marido, ela não era uma mulher solteira, ela não era prostituta, ela se vestiu com veste de prostituta para atrair o rapaz, mas ela tinha um marido. O marido estava em longa viagem, levaria alguns dias para ele voltar, pois levou consigo uma bolsa cheia de prata, provavelmente era um negociante, não sei, e ele não retornaria antes da lua cheia, diz ela. Não sei que momento da lua ela estava seduzindo este rapaz. Não era lua cheia, porque já havia vindo a penumbra da noite, e na lua cheia a noite não é escura. Salomão diz que já estava vindo a escuridão da noite. Então, não sei que lua era, mas ela deixou bem claro que ele só retornaria na lua cheia. E assim, com muita sedução, com palavras ardilosa, com suas muitas palavras e gestos, ela persuadiu, com elogio, com a volúpia dos seus lábios, o arrastou. Mas provavelmente não foi difícil, pois este jovem estava em busca de aventura também. E ele, sem refletir, no mesmo momento seguiu, como um boi levado para o próprio matadouro. Este jovem estava indo para a morte, uma morte espiritual, uma morte que não teria retorno para ele. E aqui Salomão diz: ele foi levado como um boi a matadouro, ou como um servo que corre em direção à emboscada. Até que uma flecha venenosa, que é o veneno do pecado, atravesse-lhe o coração, como a ave que se apressa em saltar para dentro do alçapão, sem imaginar que essa atitude lhe custaria a vida. Mas ele diz assim ainda, Salomão, ele chama atenção para que este jovem pudesse refletir. Ele diz agora: portanto, filho, dá-me toda a atenção, inclina teu ouvido às minhas palavras experientes. Não permita que teu coração se desvie por o caminho da mulher imoral, nem vagueie desorientados pelas trilhas dessas pessoas. Se você não tem nada para fazer, não fique a bater perna. Se você ficar batendo perna por aí, você vai começar a encontrar alguma coisa que irá te prender, que irá ceifar a tua vida. Ele diz que inúmeras vítimas já tinham sido desta mulher, que por ela foram morto espiritualmente. A casa dela era como uma trilha que conduz para o próprio inferno, para um precipício, rumo ao inferno, a morada eterna dos mortos. Não, ele não se referia que essas pessoas estavam mortas fisicamente, mas que estavam mortos espiritualmente. Pessoas que já haviam perdido a alegria da salvação por ter sido atravessado pela flecha venenosa do pecado. É isto que Salomão nos chama a atenção. Ele diz, portanto, que nós temos que ter bastante cuidado com o ambiente em que vivemos. Então, meu amigo, meu irmão, afaste-se dos ambientes mal. Evita as pessoas má, as pessoas malignas, as pessoas mal intencionadas. Procure estar em ambiente que gera paz, onde você possa sentir a presença da graça e da misericórdia de Deus. Não vive em ambiente má, de pessoa mal intencionada.
nem pessoas que têm muitas vezes a sua presença maligna. Você pode estar em lugar melhor, sem com isso sofrer muitas vezes ataque em própria sua alma. Leve uma vida abundante, mas uma vida virtuosa. Leve sua vida cheia de virtude, mesmo no mundo onde impera tanta maldade, onde impera tanta concupiscência, onde existe um antro de vício, de perdição. Mas faça com que a sua presença traga paz, traga luz a este mundo. A Bíblia diz que nós somos a luz deste mundo. Então faça como o sol, que ilumina e semeie o pântano sem que essa maldade que impera neste mundo venha atingir você. Seja um semeador. Semeie nesse pântano, nesse lago, nesse imenso planeta, nessa terra. Semeie paz, semeie luz, traga calor humano. Afasta-te do mal, afaste daquilo que possa causar mal a você. Seja você um espelho vivo da própria presença de Deus. Seja você um espelho vivo da graça, da misericórdia de Deus. Vamos estar sempre atento com a nossa atitude. Não permita que a sua alma venha a alcançar a condenação eterna. Não condene os que estão muitas vezes em posição de destaque, muitas vezes vivendo no mundo de pecado, não. Porque mesmo essas pessoas vivendo no mundo de pecado, enquanto tiver vida, existe a esperança da salvação. Então, não diga que o lugar dessas pessoas é o próprio inferno. Tem pessoas que dizem, esse irmão já está no inferno. Não, irmãos. Enquanto houver vida, existe esperança de arrependimento. Então busque semear a palavra da vida. Nós vivemos num mundo onde impera pornografias, onde impera a pedofilia. Nós vemos isso, amado. Estamos vivendo num mundo cheio de concupiscência. Enquanto muitas vezes nós estamos apontando as falhas das pessoas, deveríamos semear a palavra genuína da vida, pois nós fomos revestidos de uma força poderosa através do Espírito Santo. Não temos, amados irmãos, a certeza do que somos capazes muitas vezes de fazer, mas temos algo dentro de nós que nos dá uma capacidade de sermos vencedor. Então precisamos usar essa que nós temos, que é a presença do Espírito Santo. Talvez você se sinta muitas vezes desorientado, se sinta muitas vezes fraco. Talvez você se sinta o pior do ser humano. Mas hoje eu chamo a você a reconsiderar o seu caminho, a se colocar na posição dessas pessoas que muitas vezes estão fracos na fé, e a ajudar e auxiliar essas pessoas a vencer. Procure, portanto, estar ao lado das pessoas que precisam de apoio, porque essas pessoas muitas vezes enfrentaram algumas circunstâncias em que se vieram a sucumbir, amados. Então, entre na presença de Deus e tome a posição de fé, de vencer.
Visite aquelas pessoas que estão enfermos na fé. E visite aqueles que estão, muitas vezes, enfermos por causa do pecado, da concupiscência. Pessoas que já estão, muitas vezes, estagnadas na fé. Pessoas que já desistiram de batalhar, muitas vezes, porque acham que para eles não há mais esperança. Então visite essas pessoas, pois eles são pobres de alma, são pobres, estão enfermos. Pelo menos uma vez, amado, reflita, pelo menos uma vez dedique alguma hora a consolar o coração que está aflito. O consolo que você leva, mesmo com sacrifício, muitas vezes da sua própria parte, é a garantia de que está cumprindo um dever de cristão, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Não espere que essas pessoas procurem muitas vezes, pois essas pessoas estão sem força para se levantar. Então, abrace fraternalmente as pessoas que estão se perdendo. Leve conforto para a alma triste, para a alma cansada. Leve esperança para aqueles que já perderam a esperança. Mais do que você pode fazer, amado irmão, faça o que você puder fazer. Consola um coração triste, console uma alma carente. Recebe agora a virtude divina de Deus para cumprir o ministério divino que Ele te deu. Deus te chamou para semear nesse campo, nesse imenso mundo, semear paz. Leve paz aos corações. Eleve seu coração em prece a favor das pessoas que necessitam. Mas evite que a sua própria alma venha a ser contaminado com o pecado. Que de seu coração parta as palavras espontâneas, como você faz quando conversa com um amigo querido. Então, use essas palavras espontâneas. Que essas palavras sejam uma prece, não é uma obrigação que alguém desempenhe para ver se livra simplesmente a sua consciência de um peso. Ore fervorosamente. Ore com muito fervor, mas sentindo as palavras que profere, para que a ligação com que você está orando seja uma ligação que a própria essência de Deus possa receber. Ore e busque a presença de Deus, pois Deus é real. Ele diz: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus e sararei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o Senhor quer sarar você, Ele quer te libertar. Faça da oração um hábito indispensável à saúde espiritual, à saúde da tua alma, à cura interior da tua alma. Liberte-se por meio da oração. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, mais uma vez, Pai, encerrando mais uma mensagem, Pai, do pedacinho do maná dos céus, uma mensagem onde nós buscamos, Senhor, a cura interior, a cura da alma, a libertação da nossa alma, a libertação, Senhor, da nossa própria concupiscência que tem contaminado o nosso ser, libertando-nos, Senhor, de todas as palavras malignas, de toda procedência maligna, Pai,
Não permita que a nossa alma seja contaminada com consciência maléfica, mas que nós, ó Deus, venhamos nos revestir da natureza espiritual de Cristo Jesus. Que essa natureza nos traga cura, libertação, discernimento, Senhor, para vencer os obstáculos. Visite o lar deste irmão, desta irmã. Hoje o pedacinho do maná dos céus foi direcionado aos homens, aos varões, mas foi necessário ser uma palavra desta maneira, pois eu sigo, Senhor, a orientação do Teu próprio Espírito. Que o Senhor me ilumine, que o Senhor purifique o meu ser, Pai. Me dê, Senhor, da Tua graça. Esse é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.